situação é que a pessoa chegue dentro da imobiliária e ela queira ser atendida pela Lorena Freitas. Hoje eu recebo ela, corretora de imóveis, palestrante do mercado imobiliário e escritora, mais de 25 milhões em vendas de imóveis, especialista em upgrade imobiliário na cidade de Uberlândia, mãe do Adam, esposa do Rubens, cristã e líder do Kids da Igreja Videira. Seja muito bem-vindo, Lorena. É um prazer enorme estar aqui com você. E hoje Obrigada, o tema vai ser diferenciado, né? vai ser diferenciado. Já estou na expectativa aqui. Gente, para quem não sabe, a Lorena, ela é uma grande corretora aqui de Uberlândia e hoje a gente está tendo a honra de poder falar com ela. E hoje a gente vai falar sobre posicionamento, branding, marketing. E Lorena, eu quero começar te perguntando aqui nesse podcast, de onde que veio esse desejo de se tornar uma grande corretora, de migrar para o mercado imobiliário? A gente estava conversando aqui antes, você falou que antes era nutricionista. O que que te fez transacionar, vamos dizer assim, para outra carreira e escolher o mercado imobiliário? Por quê? Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso, né? E quando eu fui escolher a minha profissão de nutricionista, eu até falo que eu escolhi erroneamente, né? Porque sabe por que que eu escolhi? Até falar pra você que eu acho que eu não te contei isso. Eu escolhi na época do terceiro ano do ensino médio para fazer o vestibular, porque eu gostava de ler revista de dieta. Então eu falei assim: "Eu vou fazer nutrição, já que eu gosto de ler sobre dietas, e vou ser nutricionista". Mas, na verdade, não era aquilo de fato que eu gostava. Na faculdade, eu realmente aprendi a gostar da parte hospitalar, trabalhei na parte hospitalar, e a corretagem nunca tinha me passado pela cabeça. Inclusive, eu sempre tive um preconceito, que corretor de imóveis era alguém que não tinha dado certo na vida, A e gente ouve muito isso, e né? na verdade até os meus pais tinham esse preconceito. Eu venho de uma família, Pedro, que todo mundo é concursado, sabe. Uhum. Então tem essa estabilidade, então foi muito difícil para eu dar esse passo. Eu me senti, assim, a ovelha negra da família, né, pelo fato de ser autônomo, não ter aquela segurança, né, de ter um salário fixo, porque o corretor não tem. Mas quando eu decidi me tornar corretora, não foi nada programado, foi porque eu tive o meu filho, e aí do meu filho surgiu a necessidade de mudar de imóvel, porque eu estava no apartamento, eu queria ir para uma casa, e eu comecei a procurar uma casa para mim morar, e nessa busca, uma corretora viu em mim potencial, falou para mim que eu tinha cara de ser corretora de imóveis, e na mesma hora que ela falou isso me deu um estalo, assim, e eu falei assim: "Por que não?". Perguntei para ela onde que eu faria o curso, né, porque eu sabia que tinha um curso que é técnico em transação Uhum. imobiliária, e ela me passou o site. Estava na época de pandemia, o curso era online, entrei na mesma semana no curso e fui estagiar numa empresa, porque tem que fazer um estágio, né. Fui estagiar numa empresa que era a mesma empresa que ela trabalhava como corretora, e no mesmo mês que eu comecei meu estágio, eu fiz minha primeira venda. E você mencionou um ponto interessante, que foi em relação aos seus pais. E quando você foi tomar essa decisão, você, claro, imagino que você deve ter consultado, falado com eles antes. Você acredita que em algum momento passou pela sua cabeça não seguir com essa ideia de se tornar corretora? Você acredita que talvez poderia ser um utensílio ali para que você, de fato, não tomasse, essa decisão? Por que que eu falo? Porque a gente vê hoje, muitas pessoas que deixam de seguir o sonho delas, os sonhos delas, por conta da família, Sim. por conta do desejo do pai em ela se tornar, vamos dar um exemplo, um médico. Às vezes ela deixa de vivenciar o sonho dela para poder agradar os pais. Como que foi para você tomar essa decisão, em meio a essa situação onde os seus pais, não gostariam que você seguisse nessa carreira? Eu sou uma pessoa muito decidida, né, eu Uhum, sempre fui. Eu até brinco que quando eu decido uma coisa é muito difícil eu voltar atrás. Quando eu tomei a decisão, eu tomei e comuniquei, eu não uhum. pedi a permissão, né. E aí,
eu conversei com meu esposo, na época eu já era casada, então eu já Uhum, tinha saído de casa. Eu conversei com meu esposo, porque envolvia uma série de fatores sobre trabalhar fora de casa, ter algo com quem deixar, né, o nosso filho, que já estava indo para a escolinha. Mas com os meus pais, a abordagem foi diferente. Eu comuniquei a eles, né, eu já estava decidida. Eles me falaram, né, a opinião deles, mas não me impediram. Só que, dava para ver, digamos assim, a decepção em uhum, eu ter, digamos que, rasgado meu diploma. Ter uma faculdade e ter uma especialização, porque eu tenho especialização, né, e não estar envolvida nisso. Mas quando eu comecei a dar resultado, meu primeiro ano, Pedro, de corretora de imóveis, eu fiz 10 milhões. uhum. É um O que resultado bem dá expressante, né. sim, o que dá mais ou menos, só para você ter ideia em questão de, eh, monetária, né, dá aproximadamente R$ 500.000, Uhum, só que nem tudo isso fica pra gente, uhum, porque fica a parte para imobiliária. Então, para nós corretores fica entre por volta de 40%, dá em volta aí de R$ 200.000, um salário de aproximadamente 20.000, de por 15 a mês. 20.000 por mês. Então, como no meu primeiro ano eu fiz esse resultado, só depois que eu tive resultado que meus pais passaram a acreditar. Que isso poderia ser algo bom. A minha mãe até brinca, ela fala assim: "Nossa, eu achava que ser corretora era para quem não dava certo na vida". Mas eu vi que realmente você desenvolveu e você gosta e você tem tudo para seguir nessa profissão, porque eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de me conectar. Então, isso é o que faz a diferença na hora de um atendimento personalizado humano, porque enviar link de imóvel, você concorda? Qualquer um envia. Né, o que vai fazer a diferença é realmente essa escuta ativa, saber filtrar realmente o que o cliente está querendo dizer, porque muitas vezes ele fala que uma coisa para você, mas você tem que entender as nuances que estão por trás Uhum, daquilo. exato. E só voltando um pouco nesse assunto, a gente vê muitas pessoas hoje que deixaram de alcançar um determinado resultado, ou até mesmo de crescer na sua carreira, ou até mesmo como pessoa, por ouvir familiares, por ouvir amigos, por desacreditar do potencial que ele tem. E como você mencionou, no primeiro ano você já havia feito R$ 500.000, né? R$ 500.000 que daria aproximadamente 20.000 por mês. Como você falou, a gente só vê o resultado e as pessoas só passam a acreditar após elas visualizarem aquilo que você construiu e conquistou. E foi um ponto interessante porque, bem pouco tempo, bem recente mesmo, eu tomei uma decisão, aonde foi uma decisão muito difícil, para ser tomada. Aonde eu tinha um carro avaliado ali em R$ 150.000 e quem havia me presenteado foi o meu pai. Porém, eu precisaria tomar uma decisão de crescer, desenvolver, abrir uma empresa, e eu não tinha capital para isso. O que que aconteceu? Falei: "Poxa, espera aí, eu tenho que tomar uma decisão e ver o que que eu posso fazer". Então, o que que eu pensei? "Ah, eu vou vender meu carro para poder pegar esse capital, ir lá e investir". Se eu comunicasse os meus pais que eu iria tomar essa decisão de pegar algo na qual eles me presentearam, nunca que eles iriam me permitir fazer tal ato. Sim. Porém, o que que eu fiz? Eu não os comuniquei, fui lá, vendi sem eles saberem dessa atitude minha e comecei a construir, montar, fazer esse podcast, o escritório e tudo mais, e hoje a gente fatura 6 dígitos todos os meses. Agora eu fico imaginando, se eu tivesse contado, se eu tivesse, falado para eles, principalmente, em querer vender para poder investir, nunca que eles permitiriam. É E verdade. nunca eu alcançaria aquilo que hoje eu alcancei. Então hoje,
a gente se depara em um cenário onde muitas pessoas se deixam levar pelas outras. Então uma palavrinha ali pode destruir um sonho e ela acaba se apegando àquela palavra e não aquele propósito que ela tem dentro dela. E eu acho que não é nem por maldade, né, Pedro, eu acho que no caso dos pais que a gente está falando em si, mas pode ser outros familiares, pode ser marido, esposa, enfim, aquela pessoa próxima, muitas vezes elas fazem isso de questão de, às vezes, uma crítica construtiva Uhum. ou não deixar por se preocupar com a gente, né, por achar que a gente vai se machucar Sim, naquilo, sim. né, não é nem porque elas não acreditam na gente, mas a gente sabe o que a gente consegue fazer, né. É porque às vezes a pessoa ela não tá visualizando aquilo que a gente está visualizando. Exatamente, Ela tá exatamente. porque Ela tem igual uma ela tem limitação, uma limitação, igual eu né. sempre falo com a Ana, minha noiva. Então ela sabe o ambiente em que a gente tá. Por ela falou: "Toma essa decisão, porque é uma decisão na qual você vai tomar e eu tenho certeza que nós vamos alcançar, o objetivo na qual a gente quer". Sim. Mas o porquê disso? Porque ela está vivenciando aquilo comigo, então ela sabe de fato, o que que aquilo ali pode gerar. Mas muitas das vezes os pais eles não têm a mesma visão que a gente tem. Uhum. E como você mencionou e falou, é uma autodefesa, vamos dizer assim, né. Então, assim, é algo na qual você é mãe, você vai saber me dizer melhor, aonde a mãe quer proteger o filho, E é enfim. verdade. Então, é isso. Eu acho que hoje, infelizmente, muitas pessoas, não só com familiares, mas principalmente, quando se envolve, amigos, enfim. Mas, vamos lá, qual foi o momento, Lorena, em que você percebeu que precisava pensar diferente sobre a sua carreira? Porque, assim, a Olha, gente sabe, o corretor de imóveis, hoje você pisca o olho, no outro dia já surge 100 corretores, vamos é dizer assim. verdade. E quem está nos assistindo sabe disso. Mas em que momento você falou: "Poxa, eu não posso ficar parada, eu tenho que mudar o meu jeito, eu tenho que me posicionar". Em que momento você se despertou e o que que você fez para se diferenciar dos concorrentes? O que que você fez para se diferenciar, nesse mercado? Olha, foi uma construção ao longo desses anos como corretora. Eu na minha cabeça eu brinco até que cada ano como corretora tem um nome. Então, no meu primeiro ano, que eu fiz os 10 milhões, foi muito um ano de um trabalho muito duro, porque eu não tinha nada, eu não tinha cliente nenhum, eu Uhum, não tinha imóvel nenhum, eu estava começando. Então, eu captava de tudo, eu trabalhava final de semana, eu saía do meu carro, gastava minha gasolina, eu ia tirando foto de placa de imóvel. Eu entrava na OLX todo dia, de 10 horas da noite até meia-noite, ficava captando imóvel, falando com o proprietário. Então, assim, foi um trabalho bem duro, porque era o horário que o meu filho uhum, estava dormindo. Então, quando meu filho estava dormindo, eu aproveitava para trabalhar. E durante o dia, quando ele estava na escola, eu também trabalhava. Então foi esse período de construção, só que você concorda que nesse primeiro ano eu estava sem estar nichada. Eu estava uhum. vendendo de tudo, eu vendi casa em condomínio, eu vendi terreno, eu vendi apartamento, eu só não vendi nunca vendi Minha Casa Minha Vida, Mas de né. resto Mas assim, médio padrão pra cima, terreno, estúdio, apartamento, casa em condomínio, enfim. E no segundo ano, já eu comecei a perceber algo diferente. Eu comecei a perceber que eu gostava de vender imóveis de terceiros, que eu não gostava tanto de lançamento, uhum, e eu gostava principalmente de casa em condomínio. Mas ainda assim, no meu segundo ano, eu falei assim: "Eu ainda não estou pronta para vender sua casa em condomínio. Eu ainda preciso fazer uma carteira maior de clientes". No meu terceiro ano, eu mudei de imobiliária. E aí eu tive uma experiência como gestora, em que eu aprendi a liderar uma equipe e também aprendi a trabalhar lançamentos. E nesse meu aprendizado sobre lançamentos, foi muito interessante, porque o lançamento, ele é totalmente diferente de vender terceiros. Você tem que fazer um trabalho de represamento de clientes. Ele é um uhum. processo mais rápido,
né, só que assim, não tem aquele brilho no olhar do cliente quando Sim. entra no imóvel, que é o de terceiros que eu falo. Então esse foi meu terceiro ano. O meu quarto ano, eu fui convidada para trabalhar numa incorporadora. Então eu fui gestora de incorporadora e depois fiquei nessa incorporadora um tempo, até metade do ano, e depois voltei a ser corretora, né, trabalhando ainda com lançamentos. Até que chegamos no meu quarto, quinto ano, que é agora atual, em que eu realmente nichei casas em condomínio, né, e upgrade imobiliário. O que que é o upgrade imobiliário? É, eu ia te fazer essa pergunta, da onde surgiu isso? É, exatamente. Surgiu isso na minha vida e muita gente me questiona o que que é isso, né. O upgrade imobiliário é quando você sai de um imóvel. Tem 3 tipos de upgrade, só para esclarecer. Um upgrade por localização, você sai de um imóvel de uma localização e vai para uma localização melhor. Tem o upgrade de tamanho, você sai do Uhum. imóvel menor e vai para um imóvel maior. E tem o upgrade de padrão de vida e lifestyle, que você sai igual no meu caso, eu saí de um apartamento no Santa Mônica e Uhum. fui para uma casa de condomínio na Zona Sul. Isso seria um de padrão e lifestyle. Uhum. Então eu trabalho com esses 3 tipos de upgrade. Uhum. Eh, Isso surgiu porque eu vi a necessidade que as pessoas elas estão em constante troca de imóvel, né, por causa das fases da vida. E eu tive esse insight justamente com meu filho. A fase que meu filho estava há anos atrás, que me fez ir para uma casa, não é a mesma fase que ele está hoje. Então, quando ele estava bem petitinho, que eu tive a necessidade de ir para uma casa maior dentro de um condomínio para segurança, ele já está agora numa fase em que ele já está com 7 anos, estamos no condomínio, mas vai chegar uma fase daqui a pouco tempo, daqui uns quando ele chegar uns 13 anos e tal, que eu tenho certeza que eu vou querer voltar para um apartamento. Por quê? Porque chega na fase da adolescência que eles não param em casa, que é muito leve e traz nas escolas. Então, esse tipo, sair de uma casa em um condomínio e voltar para um apartamento também é um Uhum. upgrade, porque eu posso pegar um apartamento muito bom na zona sul também, Sim. entendeu? E aí, entra nessas diversas fases de upgrade da vida. Eu também tenho muitos casos de cliente, Pedro, que, por exemplo, os filhos saíram de casa, já estão grandes, né, querem voltar para um apartamento também. E o interessante que você faz essa análise. E Sim, hoje a gente vê no mercado muitos corretores, mas corretores despreparados. Por que um empresário, uma pessoa que está ali para realizar o sonho dela, que está ali para buscar um lar, ela procura um corretor? Porque ele tem que ser um especialista, ele tem que exatamente. entender, ele tem que saber de fato o que que vai fazer sentido para aquela pessoa. E hoje, devido à poluição do mercado, a gente encontra corretores totalmente desqualificados. Ele é Uber e do dia para a noite ele se torna um corretor. Nada contra um Uber, mas assim, eles acham que é uma profissão aonde a pessoa só tem que ir lá, pegar um cliente e mostrar uma casa e pronto, acabou, ele vai ganhar Sim, comissão. Mas ele não pensa em fazer essa pesquisa de mercado e entender o ICP dela. O que que é o ICP? É o perfil do cliente ideal, aonde ela faz todo esse mapeamento e entende qual é a situação atual daquele cliente dela para poder oferecer o imóvel certo, o produto certo. E como você havia mencionado, poxa, em qual momento essa pessoa ela está? Será que ela já fez um upgrade para voltado para lifestyle? Mas agora o que que ela quer? Não, ela quer fazer um upgrade de tamanho. Não, mas espera aí, não, essa pessoa aqui, eu identifiquei que ela já mudou, agora ela já quer saber sobre tamanho. Não, mas agora ela está priorizando localização. E muitas das vezes, quando ela vai atender um cliente, o que que acontece? Ela não pergunta nada, não faz um estudo e apenas apresenta aquilo que ela tem sim, e aquilo que ela acha que
é bom para o cliente. E isso está errado. Por quê? Porque a gente precisa atender não às nossas necessidades, mas atender a necessidade do cliente. E dar para ele aquilo que ele quer. E o maior erro hoje em que eu tenho identificado, principalmente dos empresários, seja corretor, prestador de serviço, é vender aquilo que eles acham que é bom para eles e não para o cliente deles. Você concorda Exatamente. comigo? Com certeza. E deixa eu te perguntar, como que você faz essa identificação, que um cliente está pronto para fazer esse upgrade? Fala um pouquinho, como que você faz essa análise, como que você mapeia antes mesmo de oferecer qualquer tipo de produto? Vamos entregar esse conhecimento para quem está nos assistindo aqui. Sim, eu até brinco, né, eu fiz uma mentoria, Uhum, até falar do meu mentor aí, o Silvio Scalia, que ele falou, né, me deu essa dica aí, e é pura verdade, eu já fazia isso intuitivamente, mas agora 100% dos meus atendimentos, uhum, a pessoa chega para mim, o lead, ou a pessoa que eu já conheço, né, e aí, o que que acontece? Eu pergunto assim, antes de perguntar sobre o imóvel que ela quer, eu falo assim: "Me conta a sua história". Sento, bato um papo. Por quê? Eu preciso entender a história dela para entender o que que ela quer. uhum. Porque na cabeça dela, quando ela me fala que ela quer um imóvel: "Ah, eu quero um imóvel 3 quartos, tantas suítes, tem que ter piscina, num condomínio fechado, tal". Na cabeça dela, ela me falou tudo, mas ela não me falou tudo. Ela não me falou que: "Ah, eu quero aqui, porque, sei lá, o meu menino estuda a 300 metros e o meu trabalho é a 500 metros". Então, o que que acontece com o corretor que só vai buscar a casa assim? Ah, se ele me falou que quer uma casa de 3 quartos, piscina, nã vou mostrar Uhum, esse condomínio que atende. E muitas vezes a pessoa não quer esse condomínio, ela quer um lugar específico, né. Então, como que eu entendo tudo isso? Eu preciso entender quem é a pessoa por trás entendi. disso, antes de saber sobre o imóvel. Então, sentar com a pessoa, ter essa escutativa, por isso que eu falo que vender o imóvel não é simplesmente vender o imóvel, é você mais escutar sobre a pessoa do que, de fato, ficar mandando link Uhum, de imóvel, como muita gente faz. Nos meus atendimentos, Pedro, eu normalmente envio no máximo 2, 3 imóveis para a pessoa ver, porque senão começa a confundir muito a cabeça, ela parece um começa a ver muita cardápio coisa. ali. Exatamente. E uma outra coisa que eu sempre oriento as pessoas, porque quando, o lead chega para mim, o cliente chega para mim, normalmente o que que acontece? Ele clicou em um anúncio, Uhum. ou e ele tá vendo com 1 zilhão de corretores. Hum, Por quê? Porque começa a aparecer anúncios, sim, sim. e ele começa a clicar em vários anúncios e começa a chamar muitos corretores. E aí eu falo, antes de agendar com ele, eu falo assim: "Olha, escolhe um corretor e centraliza tudo naquele corretor. Nós corretores, a gente tem qualquer imóvel que você precisar. Por quê? Porque a gente faz parceria Sim, entre sim. nós. Então, vamos supor que eu sou de uma imobiliária X e você é de uma imobiliária Y. Eu não tenho o imóvel que essa pessoa quer, tá na sua imobiliária, mas eu faço parceria com você. Entendeu? Então eu consigo esse imóvel. Por quê? É muito melhor você centralizar tudo num corretor só do que você ficar assim, ai, com o Pedro eu vi o imóvel tal, aí com a Lorena eu vi o imóvel tal, aí com fulano eu vi o imóvel tal, aí vira um bolo, você não sabe com quem que você viu tal imóvel, aí você gostou de um, aí você não lembra qual que é o nome do corretor que você viu que estava no seu É WhatsApp. desse jeito. Então eu Exatamente. sempre dou essa dica pro cliente, eu falo assim: "Ó, não precisa nem ser comigo, ótimo se for, né, mas centralize uma pessoa, manda os links e que você gostou, e vamos conversar, e vamos marcar de conversar", e aí eu tento marcar presencial. Tem algumas pessoas que são mais resistentes, porque não conhece pessoalmente, mas a maior parte a gente consegue trabalhar dessa forma. E uma coisa também que eu falo para todos os corretores, é em relação ao atendimento, e principalmente para aqueles que fazem tráfego pago. Porque muitas das vezes eles acham que o tráfego em si, ele é milagroso. É. Ah, lead é desqualificado,
"Ah, esse lead aqui não tem potencial, que não sei o que, que não sei o que lá", e começa a falar, ou seja, a culpa vai toda pro lead. Mas quando na verdade, o que é desqualificado ali não é o lead, é o corretor. É verdade. Pensa só, o lead ele entra, aí o ser humano ele tem a capacidade de ir lá e deixar o cara esperando 1, 2, 3, 4, 5 horas. E foi aquilo que você mencionou. Ele está vendo o seu anúncio, mas, consequentemente, ele está vendo outros anúncios também. E se ele clicou no seu, ele também está clicando no do outro corretor. Agora, cabe ao corretor ter um diferencial. E que diferencial é esse? A partir do momento em que esse lead ele entra, não demorar para responder Sim, e não ficar só por mensagem. Por quê? Porque os outros corretores vão ficar por mensagem. E hoje as pessoas elas querem tudo para ontem, elas querem agilidade, elas querem pessoas objetivas, pessoas que vão direto ao ponto. E o que eu sempre falo para cada um deles: você tem que pegar o telefone, você tem que ligar. Nada de ficar só em mensagem. é verdade. Ligou, gerou um certo nível de consciência, que foi aquilo, um ponto interessante que você falou. Fulano, quero ser muito sincero contigo. Você entrou em contato comigo e eu sei que você está em contato com outros corretores também. Porém, para a gente alinhar as nossas expectativas e até mesmo para que eu venha ser direta e sincera contigo, olha, escolhe apenas um corretor. Por quê? Eu te entrego uma informação, o outro está te entregando outra, e acaba que você fica se perdendo no meio do caminho e vai ser um pouco mais difícil para que você venha tomar essa decisão, porque é tanta opção que dentro dela você vai ficar perdido. Então, o corretor ele precisa ter esse jogo de cintura e Sim, saber também como conduzir um atendimento. Muitas das vezes ele pega, liga, ah, não atendeu. Por que não atendeu? Às vezes o cara tá trabalhando, então manda uma mensagem, ah, o cara não me respondeu, persevera. Hoje o normal do mercado é você ter no mínimo 7 tratativas até que ele venha poder, de fato, te dar uma atenção. E os corretores, eles não querem fazer isso. Ah, é não verdade. atendeu? Ah, é desqualificado, passa para o próximo. E outra coisa, Pedro, a gente tem que lembrar, eu tô falando a gente, os Uhum. corretores, que nós estamos vendendo o produto mais caro da prateleira. É um imóvel, não é um Não, tênis, não é uma porcentão. roupa. Então, o que que acontece? Muitas vezes aquele cliente, ele entrou, ele não vai comprar amanhã. Ele não vai, ele não tá pronto O ainda. corretor tem que ser paciente. Cabe a você, você tem que colocar ele no seu caderninho, você tem que fazer follow-up, é Tem que ter isso um que você falou. CRM. 7 tratativas, é isso que você falou. Você tem que ir chamando ele, não chamar todo dia, porque senão você fica chato, É. mas você tem que ir, ó, criando um relacionamento com ele. "Fulano, olha aqui, entrou esse imóvel aqui, lembrei de você, parece com as especificações que você me falou, a gente conversou aquele dia no telefone. Fulano, se você conversar com ele a respeito de, me conta a sua história, né, souber se ele tem filhos, fulano, e aí, como é que tá seus filhos? E aí, vai viajar no feriado?" Muda um pouco de assunto também sobre imóvel, cria um relacionamento ali e vai fazendo follow-up. Eu brinco que esses dias eu mandei mensagem para uma clínica de estética, que eu queria um orçamento. E eu não fechei na Uhum. hora, mas fiz o orçamento lá, não fechei na hora. Só que as meninas fizeram um follow-up tão bom, elas foram me mandando mensagem depois, não todo dia, mas fala assim: "Lorena, olha só, agora tá com lembrei de você, agora é Dia das Mães, a gente soltou uma promoção e não sei o quê", e foram fazendo follow-up, sabe. E lembrando de mim toda hora: "Posso te mandar?" E elas sempre terminavam com uma pergunta: "Ó, posso te mandar?" A promoção Dia das Mães tem a ver com aquele pacote que você queria. Eu falei: "Pode, me manda". Não, E eu sempre e é respondendo. um ponto interessante, que na maioria das vezes o lead ele entra, o cara fala assim: "Boa tarde, boa noite ou bom dia". Aí o corretor: "Boa tarde", É, ou "Tudo bem?". Cara, o cara não quer saber se ele tá bem ou não, ele quer que você encontre um imóvel para ele. E um ponto em que você mencionou
Um ponto interessante foi em que hoje o corretor ele lida com o produto mais caro que tem na prateleira. Sim, E isso eles não conseguem enxergar, eles estão achando que tá vendendo uma caneta, exatamente. quando na verdade eles estão vendendo um imóvel, um produto de 6 dígitos, Mas aonde a pessoa tem que pensar para poder tomar deixa eu uma te falar uma decisão. coisa, é até engraçado o que eu vou te falar, porque a gente que trabalha no alto padrão, eu me incluo nessa, a gente fica acostumado tanto com grandes valores que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Hoje eu Uhum. estava gravando numa casa de 6 milhões, né? E aí, quando a gente vai falar de um imóvel, por exemplo, de 800 mil, aí a gente pega um cliente de 800 mil e a gente fala assim: não, mas é 800 mil só, né? Só que a gente não para pra pensar, gente, 800 mil é muito É muito dinheiro. dinheiro. E aí a gente fica tratando o cliente com: "Ah, não, é só 800 mil", porque a gente tá acostumado com casa de 6 milhões, casa de 8 milhões. Então, gente, mas para o cliente a gente tem que ter essa empatia, né. Cada um tem o seu financeiro, então assim, ter essa empatia também. E outra coisa, Pedro, que é muito importante, saber orientar estrategicamente, que esse é um dos Uhum. trabalhos que eu faço também, junto com o meu cliente. Então, por exemplo, saber fazer uma aprovação de financiamento imobiliário. "Ah, não tenho como não quero fazer financiamento, vamos fazer um consórcio? Vamos ver como é que tá as taxas". Então, hoje, por exemplo, eu antes de começar a procurar casa para o meu cliente, analiso todo o perfil financeiro dele e faço aprovação de crédito. Por quê? Como que eu vou procurar um imóvel para o cliente se ele não tem o crédito aprovado, se ele não tem como comprar o imóvel, entende? E olha, eu vou Que te é falar, gastar o tempo do cliente e do e o seu, meu. e o do seu. E ele tem que entender que existe uma ponte. O cliente dele está no ponto A, mas ele quer sair para o ponto B. Mas como que ele sai do ponto A e vai para o ponto B? Ele precisa de uma solução. E aonde está essa solução? Ela está aqui no meio. E quem é essa solução? É você. E acaba que o corretor inexperiente, amador, ele não tem essa visão de que ele é a solução e ele precisa achar uma solução para poder levar o cliente do ponto A ao ponto B. Sim. E ele precisa ter essa análise. E agora eu quero entrar num tema muito polêmico, Lorena, que pode gerar uma repercussão, não sei. Podemos ser cancelados, não sei também, mas é possível. Mas o que que você acha de um corretor que quer vender um imóvel de alto padrão, na média ali de 3 milhões, 4 milhões e chega numa bis? O que que você acha? Você acredita que, isso influencia esse posicionamento dele? Aí chega lá o cara todo suado, com um capacete, cabelo bagunçado, com a moto, cheirando ruim para vender um imóvel de 3, 4, 5 milhões. Você acha que é possível converter uma venda? Você acredita que isso influencia hoje? O cara chegar num Audi, num carro interessante, numa BMW, você acha que isso faz diferença na hora da venda? O que que você acha? Não, com certeza influencia, sim, tanto para o alto padrão, e Uhum. eu falo que tanto para Minha Casa Minha Vida. Porque, por exemplo, hoje eu sou vendo o alto padrão. Se eu chegar no Minha Casa Minha Vida vestida do jeito que eu vendo o alto padrão, com terninho, eu não me conecto com o imóvel, com o cliente. O cliente vai se distanciar de mim. Então, Uhum. Minha Casa Minha Vida é o quê? Calça jeans, uniforme, entendeu? O alto padrão exige também outra coisa. O corretor de Uhum. alto padrão, homem, vai com um terno, né, vai de social. A mulher também vai super bem vestida, né, vai com um terninho, vai com calça, salto. Tem que tomar muito cuidado também, Pedro, quando você for atender cliente que é casal, tá. Eu já atendi, cliente casal e tomar cuidado com roupa, Uhum. corretora, né, decote, esse tipo de coisa. Então, eu sempre falo, assim, para os meus mentorados, né, quando você vai atender um casal, foca na mulher. Você é mulher, foca na mulher. Se você for corretor homem, foca no homem.
Se a mulher fizer uma pergunta, você vira para a mulher, responde e depois volta para o homem. Uhum. Se o homem Você é mulher. Se o homem fizer uma pergunta, você vira para o homem, responde e volta para a mulher. Por quê? Para não dar problema entre eles. Já aconteceu um caso, não foi comigo, foi com uma outra corretora, colega minha, eu vou citar esse caso para vocês entenderem, em que ela foi atender um casal e que era de última hora, assim, o atendimento e ela estava indo para um churrasco. Então ela estava com uma roupa informal, com uma roupa que tinha um decote, não era um Uhum. decote profundo, mas tinha um decotezinho. E aí, a hora que ela saiu do carro, a esposa já viu a roupa dela e já emburrou dentro do carro mesmo. Aí ela Não. falou assim: "Espera aí, que eu vou colocar um casaco", colocou uma jaqueta por Aham. cima, só que a esposa nem quis sair do carro. Que é Só o isso? marido foi lá e viu a casa. E é um imóvel que ela poderia ter vendido, mas devido, à aparência, vamos dizer assim, a vestimenta dela causou ali um ciúme ou até mesmo um desconforto com a esposa do cliente e ela deixou de vender por conta disso. Então, a pessoa ela Exatamente. tem que ter essa noção. Ela não está indo para academia. A gente vê Sim, hoje em dia a corretora vai atender um cliente, ela vai com top, ela vai com enfim. Então isso é algo que ela tem que ou pensar. então também o que eu vejo muito é, às vezes nem tá com decote, mas tá com uma roupa muito colada, Uhum, uma calça muito colada. Então assim, eu não é me gabando, mas eu uhum, sempre recebi elogios pela minha postura, uhum, né, e pelas roupas que eu uso, que são sempre roupas, assim, mais larguinhas, uhum. mais soltinhas, muito bem comportadas, né, porque eu acho que até como esposa, e eu também devo respeito ao meu cliente, E você né. acredita que tem muita mulher, assim, que se aproveita dessa situação para poder vender? Principalmente Tem. quando ela vai atender uma pessoa mais de idade, que tem um certo, potencial financeiro, vamos dizer assim. Você acredita que há, essa influência no mercado em que a mulher, ela sabe que aquilo ali vai dar um empurrãozinho na venda? E tem muito disso? Tem tanto homem quanto mulher, sabia que Homem tem homem também? também? Já ouvi casos, tá, próximos de mim, então, que tem mulheres solteiras, ela Uhum, quando sabe que o homem é solteiro também, que já é um homem mais velho, que tem condição, potencial, então ela já vai assim, né, mais com decote, assim, e tal. E aí, lógico, gente, o homem joga indireta, né, joga indireta. E aí, depois acaba saindo, né, e acaba muitas vezes saindo pra conquistar a venda. E não uhum. se engane, porque isso não é só com mulher, eu já fiquei sabendo de homem também que faz isso com Que é senhoras, isso? tá. Eu não duvido não. Hoje do É, jeito que tá as coisas, e tá bem complicado, né, tá bem complicado. o mercado tá bem sujo, tá Tá. difícil. Mas Lorena, vamos lá, que é uma marca pessoal para você? Hoje o corretor, eh, nem só o corretor, mas o empresário, ele acha que tudo tem que ser do jeito dele. Ele acha que tudo tem que permanecer do mesmo jeito. Ele não evolui, ele não progride. E hoje a gente vê, um mundo aonde as coisas estão evoluídas, inteligência artificial, posicionamento, marketing em si, e eles ficam na era do dinossauro. O que é isso? É aquela mesma mentalidade, aquela mesma cabeça, aqueles mesmos hábitos e comportamentos de 10, 15 anos atrás nessa atualidade. Então, eu imagino que tenha corretores aqui nos assistindo agora que não sabe o que é uma marca pessoal. E o Sim. que é uma marca pessoal e por que esse corretor ele precisa ter uma marca pessoal? Ó, muita gente, Pedro, acha que marca pessoal é logo, que é Cartãozinho. cartãozinho. Só que na verdade a marca pessoal é eu, você, nós somos uma marca pessoal. Então, antes de eu ser corretora de imóveis, eu fui youtuber de Uhum. viagens. Que legal. Desde esse momento que eu fui youtuber, eu entendi que eu era uma marca, que a minha imagem era uma marca. Então, desde que eu entrei no mercado imobiliário, eu
Eh, eu apresento muito isso da minha marca. Para você ter ideia, eu fazia parte de uma imobiliária, hoje eu sou autônoma, mas dentro da imobiliária eu me destacava, porque eu fazia vídeo. Qual que era a minha intenção? Sempre falei isso, a minha intenção é que a pessoa chegue dentro da imobiliária e ela queira ser atendida pela Lorena Freitas. Uhum. Por quê? Porque eu sou uma marca dentro da imobiliária. A imobiliária é uma marca? É. Mas eu sou uma marca dentro da marca. Sim. Então, o que que acontece? Enquanto marca, você tem que saber muito bem sua visão, seus valores, o que você quer para o seu futuro. Então, hoje, quando você entra no meu Instagram, você vê um nicho muito bem definido, você vê vídeos de qualidade, porque isso tudo influencia na E percepção. muito. Então, a marca também, Pedro, é como o cliente te percebe. Então, se eu não coloco nada no meu Instagram, o cliente vai pensar o quê? "Será que ela ainda é corretora? Faz tempo que ela não Uhum. posta?". Se eu faço postagem de qualquer jeito, o cliente vai pensar assim: "Nossa, ela não tem capricho de fazer uma postagem, será que ela vai ter capricho de me atender?". Então é essa percepção que a gente começa a gerar sobre nós mesmos, que outras pessoas têm. E o maior erro é achar que Instagram é portfólio. Sim, O maior erro exatamente. é o corretor, é o empresário achar que o Instagram dele é um portfólio, é É um verdade. cardápio. Por quê? Hoje, se for para pensar, você consome mais conteúdos de perfis empresariais ou pessoais? Pessoais. Pessoais. Então, o que que a pessoa ela quer ver ali? Não somente, aquela coisa, vamos dizer assim, cartão de visita, ela não quer ver essas propaganda. Ela não está ali para ver isso. Então, ele tem que entender que Instagram é uma plataforma, é uma ferramenta de relacionamento, de conexão, de interação. Tanto é que hoje, se você for pegar para diferenciar, plataformas e até mesmo, de anúncios, o Google Ads já é algo mais direcional, ou seja, algo mais, focado em atrair pessoas, que estão buscando de fato por aquele tipo de assunto. Já o Instagram Sim, não. Já o Instagram, a pessoa ela entra lá para poder ver publicações, ver reels, meme, enfim, ela entra lá com outro objetivo. Não é aquela pessoa onde ela vai ali: "Ah, eu vou entrar hoje no Instagram para poder achar aqui um anúncio". Não, não, não. uma casa, né, de Não, ela não seis faz milhões. isso. E a pessoa ela tem que entender que ela precisa usar um certo tipo de estratégia para fazer com que não pareça um anúncio, mas venha poder reter a atenção daquela pessoa e captar ela e atrair. Coisa Exatamente. que, infelizmente, hoje a gente não vê as pessoas fazendo. Elas acham que ela está ali para vender a todo custo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo recente. Lançou agora aquele filme O Diabo Veste Prada Uhum. 2, né. Que aconteceu? Eu, enquanto marca pessoal, entrei no hype, e aí peguei e fiz um post do Diabo Veste Prada 2 voltado para o mercado imobiliário. Aham. Então, assim, isso é você usar de estratégia, por quê? O Diabo Veste Prada é entretenimento, Sim, só que ao mesmo tempo que ele é um entretenimento, eu tô falando do meu mercado, e eu tô trazendo exatamente. pra mim, e aí eu faço uma ação no final, clique em saiba mais, uma chamada pra ação, Sim. entende? E é interessante porque acaba que o corretor, ou até mesmo o empresário, acaba postando muito conteúdo técnico. E quem que ele tende a atrair? É O próprio o corretor, próprio corretor, o próprio profissional da área dele. Então o que que ele precisa fazer? Ele precisa entender de fato quem é o público-alvo dele, quem é o ICP, ou seja, o perfil do cliente ideal dele, quais são as dores, os desejos, as ruminações, para que ele venha poder estruturar e elaborar conteúdos voltado para o público dele. E hoje, a pessoa ela não quer conteúdo técnico.
ela quer saber como resolver o problema. E Exatamente. no conteúdo, você precisa entender que você não tem que falar a linguagem do outro corretor, você não tem que falar a linguagem do profissional da sua área, você tem que falar a linguagem do seu público final. E qual é essa linguagem? Você precisa fazer esse mapeamento. E muitas das vezes a pessoa ela não faz. E você entra no Instagram, tá lá aquele mundo velho de catálogo, de imóvel, disso e daquilo, tudo feio, mal estruturado. Você entra, a última publicação foi 2024. 2024, ela não tem constância, ela não tem hábitos ali de estar postando frequentemente, e, e isso faz total diferença, principalmente no posicionamento, né, E desse tem muita profissional. gente que eu sempre defendi, assim, o online, sabe, Pedro. Tem muita gente, tem muito corretor, principalmente corretor mais antigo, que Que eles gostam de desacredita. trabalhar no offline, Pois né. é. "Ah, eu sempre tive resultado no offline, nunca precisei fazer vídeo para isso". Uhum. Só que o que acontece? Vou te falar uma coisa, quando você vai marcar uma consulta com o médico, quando você vai fazer qualquer coisa, você pega o nome da pessoa, o que que você faz? Você abre o seu Instagram e olha, para ver a Exato. cara da pessoa, para ver se a pessoa tem um conteúdo legal, para ver se você se identifica. Eu faço isso com o médico, Pois antes é. de marcar a consulta eu Que eu você eu olho. faz? Olha no Instagram. Exato, e eles acham que não vai acontecer isso contigo não. Exatamente. Eles acham que: "Ah, tá bom, o cliente entrou lá e ele não vai buscar saber quem é você". Se você faz isso com outros profissionais, o que que impede o seu cliente de fazer isso com você? Sabe o que que já aconteceu comigo também? Uma vez eu liguei para um cliente, né, eu falei assim: "Ah, que é a Lorena da imobiliária tal", né, na época que eu estava em imobiliária. Uhum. O cliente depois ligou na imobiliária para saber se eu fazia parte mesmo Pois é. da Então, equipe, aí eles falaram: "Não, faz parte sim, é nossa corretora". pois é, e eles acham que não, tá tudo bem ficar daquele jeito. E assim, eles desacreditam. "Ah, esse negócio não dá certo não. É, Eu já tentei", mas ele tentou do jeito errado. "Ah não, eu já fiz", mas fez do jeito errado. errado. E muitas das vezes, ele quer fazer, mas ele quer fazer do jeito dele. Aham. A gente ensina, a gente fala, a gente instrui, mas aí o que que ele faz? Ele é arrogante, é orgulhoso, acha que tudo tem que ser do jeito dele. Aí por isso que não dá certo. Aí vem cobrar resultado. "Ah não, porque não deu certo. Ah não, porque eu já tentei". E tem uma coisa que eu acho interessante, não terceiriza, porque eu vou falar uma coisa, depois que eu terceirizei as minhas redes sociais, no sentido de ter uma pessoa para me Uhum, ajudar a gravar vídeo e tudo mais, fluiu muito melhor, porque sabe o que que acontece, Pedro? A minha hora é cara para uhum, eu atender o cliente. Então exatamente. eu não posso perder o meu tempo, entre Uhum, aspas, gastando tempo para pensar o que que eu vou publicar para gravar o vídeo eu sozinha, porque eu não tenho habilidade para gravar sozinha, para editar eu mesma e uhum, postar. Então quando eu deleguei isso, eu fiquei mais tranquila, porque agora eu gravo tudo numa tarde só, eu mudo de roupa, gravo tudo numa tarde só e posto o mês inteiro, e as meninas que fazem para mim, elas automaticamente elas fazem as publicações para agendar, uhum. E tem um entendeu? porém, delegar é muito bom, mas por um lado é ruim por quê? Porque ao invés da pessoa ela delegar, ela delarga. É, Por verdade. falta de Por conhecimento para falta de poder conhecimento. cobrar. Sim, Então, o que que acontece? Hoje a gente vê milhares de agências de marketing espalhadas no Brasil inteiro, mas também profissionais que não sabem é verdade. efetuar e concluir o serviço. E aonde entra o quê? O nosso conhecimento para poder entender o que que tem que ser feito, por mais que a gente não tenha, capacidades técnicas, mas teóricas eu acho que é muito importante a gente ter, Muito. para que ela venha poder cobrar daquela pessoa que está fazendo para ela. Inclusive, a Exatamente. gente tem uma mentoria, aonde a gente senta com o empresário, a gente passa, ensina, instrui, abre todas as estratégias do marketing digital, desde posicionamento, criação de conteúdo, tráfego pago, e a gente vê muito isso. Muitos empresários,
eles vêm até nós, não para aprender e colocar em prática, mas para poder, eh, adquirir e absorver conhecimento para poder cobrar daquelas pessoas que estão, fazendo esse trabalho para ela. Então, eu acho muito interessante. Inclusive, se você está aí nos assistindo agora, se você quiser se cadastrar e fazer uma aplicação 100% gratuita, você vai ir no link aqui agora do YouTube e vai preencher um simples formulário, e se de fato você for, 100% qualificado para poder estar conosco e fazer parte dessa mentoria, a gente vai entrar em contato com você. Então, é isso, ela precisa, ter esse conhecimento, porque muitas das vezes ela entrega na mão, e confia Confia, é. e acaba se frustrando e mais uma vez achando que não funciona e acaba se dando mal, Exatamente. né. No meu caso, pelo fato de eu ter sido youtuber e eu sou bem Uhum. crítica, eu corrijo muita coisa, Pois é, você do que se sabe. eu deixasse só. Sim, sim. Você vê, você pega aí, por exemplo, a pessoa chega, ela não entende de iluminação, ela não sabe, abrir um tripé, ela não sabe sobre nada, nada, literalmente nada. E você vai lá e contrata a pessoa, por não ter nenhum conhecimento, você acaba achando que aquilo ali tá tudo certo É e tudo porque bem. E influencia muito, né. assim como o mercado do corretor, esse mercado de vocês também tem muita gente amadora, né. Demais da conta, demais. Então a gente precisa, ter conhecimento para poder cobrar e até mesmo para que a gente venha poder ter êxito, principalmente nesse ponto. Pra finalizar, Lorena, eu quero que você deixe uma mensagem para os empresários que estão nos assistindo agora, para os corretores que estão nos assistindo agora, um conselho que você recebeu e você nunca esqueceu e que você fala assim: "Esse conselho eu posso dar para essa pessoa que está nos assistindo". Você pode olhar para aquela câmera lá e falar para essa pessoa. Eu quero falar principalmente para os corretores de imóveis, é algo que eu queria ter falado aqui, né, mas vou falar agora, que é muito importante, gente, não nunca se esqueçam disso. O seu maior e melhor cliente é o seu vendedor, a pessoa que está vendendo o imóvel, porque você se conecta a ela, você consegue ajudar ela a vender aquele imóvel e mesmo que você não venda aquele imóvel, se você tiver uma boa conexão com aquele vendedor, a pessoa, quando vender aquele imóvel, vai te procurar para comprar outro imóvel. Já aconteceu isso comigo. Então, foque em criar essa conexão com o vendedor. Muitas vezes é muito mais simples do que se conectar com um lead novo, que às vezes não te conhece, porque o vendedor, ele te procurou para cadastrar o Hum. imóvel com você. Então, isso para mim foi um conselho que eu recebi de um mentor meu. Eu nunca vou esquecer. Deu muito certo para mim. Eu faço muitos cadastros. Eu tenho muitas pessoas, uma rede de network gigantesca. Quando eu não consigo vender aquele imóvel, mesmo que seja outro corretor, os vendedores me indicam para amigos. Então, isso acaba fomentando mais vendas para mim. Então essa é a dica que eu deixo para vocês, nunca se esqueçam disso. E ó, eu vou falar e eu vou além com você. Você precisa se diferenciar e você precisa buscar meios e caminhos para poder ser uma pessoa diferente, um profissional diferente. A gente vê muitos empresários, muitos profissionais, aonde fazem aquilo que tem que ser feito, mas não vão além. E você precisa se destacar. As pessoas precisam notar um diferencial em você. E se você quer alcançar grandes resultados, você precisa se tornar uma pessoa diferente. Você precisa ter uma mentalidade diferente. Você não pode ser como os outros, porque você está buscando resultados diferentes. Então você tem que ser uma pessoa 100% diferente. Para isso você precisa de conhecimento. Para que você venha se tornar essa pessoa, você tem que ser uma pessoa diferente. Você tem que ter aquilo que as outras elas não têm. Você tem que dominar marketing,
você tem que dominar posicionamento, principalmente estratégias de vendas, e isso você encontra na Mentoria Autoridade Lucrativa, onde você vai ter um acompanhamento de 6 meses com a gente. E dentro desse acompanhamento, nós vamos te entregar todas as ferramentas e te capacitar para que você venha se destacar e ser alguém e um profissional totalmente diferente, para alcançar de fato o seu sonho, para dar uma vida melhor para si, para sua família, para que você venha poder de fato realizar aquela viagem que você quer realizar. Porém, por falta de tempo e condições financeiras, você não realizou ainda, mas dentro dessa mentoria, aonde você vai ter esse acompanhamento próximo, esse braço direito dentro da sua operação, isso vai ser possível. Claro, você precisa fazer a sua parte, você precisa tomar uma atitude e até mesmo agir, porque a gente sabe, claro, tem pessoas que fazem a parte dela, mas você também precisa agir e fazer a sua parte. E o que está te impedindo de tomar essa decisão agora? O que está te impedindo de alcançar esse resultado? Ah, é o governo, é a situação financeira, é a minha situação financeira, enfim, N desculpas, mas quando na verdade a única coisa que está impedindo de você alcançar resultados grandes é você mesmo. Então, toma uma decisão hoje, vai no link desse vídeo aqui, preenche esse simples formulário e a nossa equipe entrará em contato com você e lhe apresentará uma melhor proposta para que você venha estar já amanhã, participando desse programa de acompanhamento conosco. Então, para você alcançar novos resultados, para que você venha ser uma pessoa diferente, você tem que ser e buscar resultados e atitudes diferentes. Lorena, muito obrigado pela participação, foi uma Obrigada a honra te você. ter aqui. Espero que você tenha gostado e eu tenho certeza que esse podcast foi um dos mais importantes até agora. Eu tenho certeza que vai agregar, somar muito na vida das pessoas. Obrigado, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde, né, Pedro? Exatamente. É só comentar que a gente vai estar entrando em contato contigo para poder sanar essas dúvidas também. Obrigado, viu, Lorena? Obrigada a você. Até mais.